Olá a todos! Neste vídeo, nós vamos estudar a sensação térmica, como surgiu, sua definição, como é calculada e iremos construir juntos uma planilha ou calculadora para que vocês possam sozinhos descobrir a sensação térmica no local em que residem. O vídeo traz o tema de forma simples e pode ser uma sugestão para professores como prática ou oficina de introdução a funções de várias variáveis do cálculo 2, em cursos de graduação, bem como no ensino médio nas disciplinas de matemática, física ou geografia. A motivação para gravar esse vídeo surgiu com essa notícia. Sensação térmica chega a 81 graus Celsius em Antonina, de Cimepar. Antonina é uma cidade do litoral paranaense e Cimepar é o Serviço de Meteorologia do Paraná. Esse fato ocorreu numa terça-feira, no dia 18 de dezembro de 2018. A temperatura média naquela tarde era de 40,2 graus Celsius e a temperatura máxima registrada foi de 44,3 graus Celsius. Temos aqui uma imagem da bela cidade de Antonina, onde nesta tarde a sensação térmica ficou acima dos 60 graus Celsius entre 12 e 17 horas, segundo o Cimepar. De acordo com o Cimepar, a sensação térmica em Antonina bateu um novo recorde, chegando a 81 graus Celsius. Essa ocorrência aconteceu quando a temperatura máxima registrada nos termômetros da cidade chegou aos 44,3 graus Celsius. A notícia ainda traz a informação que o cálculo da sensação térmica é medida através da velocidade do vento e umidade relativa do ar. No caso, quanto maior a umidade e a temperatura, maior a sensação de calor. O Cimepar disponibilizou um gráfico, e nele nós podemos ver que a temperatura média era 40,2%, a umidade relativa do ar 59,8% e a sensação térmica chegou aos 81 graus Celsius. Note que essa sensação térmica de 81 graus se refere à temperatura máxima de 44,3 graus Celsius e não de 40,2 graus Celsius, que dá a sensação térmica média, pois leva em conta a temperatura média. Mas a sensação térmica de 81 graus Celsius ocorreu quando a temperatura em Antonina atingiu 44,3 graus Celsius, registrando assim a temperatura máxima naquela tarde. Essa notícia viralizou em todos os meios de comunicação do país em dezembro de 2018. A sensação térmica é o que nos faz sentir que a temperatura está mais elevada ou mais baixa do que realmente está. Por definição, sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode diferir da temperatura real. Outra coisa importante é definirmos o que é o calor. De acordo com a física, é a energia térmica entre corpos em trânsito, com temperaturas diferentes. Logo, se um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta devido à agitação das moléculas e ele fica mais quente. O contrário disso acontece quando o corpo perde calor. No senso comum, costumamos dizer que está fazendo calor, porém é errado. É fisicamente correto dizer que a temperatura está elevada e, por esse motivo, o corpo está quente. Em contrapartida, a sensação de frio existe devido à perda de calor. Nós vamos estudar duas formas de fazer o cálculo da sensação térmica. A primeira é o Heat Index, ou índice de calor. Ele foi desenvolvido no final da década de 70 e no mesmo período adotado pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O Heat Index relaciona a temperatura com a umidade relativa do ar. Este índice é principalmente usado nos Estados Unidos e é baseado em valores expressos em unidades imperiais, ou seja,
ele usa o sistema inglês de medidas. Como nós trabalhamos aqui no Brasil com o sistema métrico, usaremos a temperatura em graus Celsius ao invés de Fahrenheit, como é usado no sistema inglês. O Heat Index é tabelado. Nós temos aqui a temperatura em graus Celsius e a umidade relativa do ar em porcentagem. Vamos pegar, por exemplo, uma temperatura de 35 graus. Com a umidade relativa do ar em 50%, a sensação térmica chega aos 41 graus, 6 graus a mais que a temperatura normal. Se a temperatura for 25 graus e a umidade relativa do ar 75%, pela tabela a sensação térmica é de 26. Com uma temperatura de 40 graus e a umidade relativa do ar em 55%, a sensação térmica sobe 19 graus, atingindo assim 59 graus Celsius de sensação térmica. Veja que com 40 graus de temperatura e a umidade relativa do ar em 35%, a sensação térmica pela tabela é de 46 graus Celsius. Ainda com 40 graus de temperatura e a umidade relativa do ar elevada, digamos em 80%, podemos ver pela tabela que não há um valor definido para a sensação térmica. Mesma ocorrência caso a umidade relativa do ar fosse igual a 60%. Matematicamente, o índice de calor usa uma função de duas variáveis. Nós temos aqui uma função h de T e U. C1, C2, C3 até C9 são constantes. T é a temperatura em Fahrenheit, representada por TF. E U é a umidade relativa do ar numa escala de 0 a 100. Esses valores são substituídos nessa expressão. É importante lembrar também que existe uma relação entre a temperatura em graus Celsius, Tc, e a temperatura em Fahrenheit, Tf, representado aqui por essa igualdade, ou equação. Isolando Tc ou Tf nesta última expressão, nós temos as duas fórmulas para a conversão de temperatura. Nós queremos obter a sensação térmica em graus Celsius, mas a expressão do Heat Index trabalha com a temperatura em Fahrenheit. Então, fazendo a conversão, nós podemos adaptar essa função de duas variáveis. Veja que o que está entre parênteses na função nada mais é que a temperatura em Fahrenheit menos 32. Exatamente o que temos na expressão abaixo de conversão de temperatura. Ou seja, a função h de variáveis t e u é igual a 5 sobre 9, que multiplica a temperatura em Fahrenheit menos 32, o que resulta na sensação térmica em graus Celsius. A temperatura entra na função em Fahrenheit, a umidade relativa do ar numa escala de 0 a 100 e as constantes são dadas. Vamos estudar agora o índice de resfriamento, o wind chill. Na verdade, o wind chill significa vento frio. Eu estou chamando aqui de índice de resfriamento ou arrefecimento para facilitar a compreensão. É a temperatura aparente sentida pela pele exposta, devido a uma combinação entre temperatura do ar e velocidade do vento. Então, é uma sensação térmica que relaciona a temperatura com a velocidade do vento. As primeiras fórmulas e tabelas foram elaboradas antes da Segunda Guerra Mundial e foi implementado pelo Serviço Meteorológico do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido em 2001. Essa sensação térmica é muito conhecida por ciclistas e motociclistas quando a temperatura está abaixo dos 10 graus Celsius. Assim como o Heat Index, o índice de calor, o wind chill, ou vento frio, que nós chamamos aqui de índice de resfriamento, também é tabelado. Nós podemos ver aqui a temperatura, que varia entre 10 e menos 50 graus Celsius, e a velocidade do vento dada em km por hora.
variando de 10 até 60. Vamos tomar como exemplo a temperatura igual a 10 e a velocidade igual a 25. Isso resulta numa sensação térmica de 7 graus Celsius. Se tomarmos a temperatura igual a 10 e a velocidade do vento igual a 40, resulta numa sensação térmica igual a 6 graus Celsius. Se a temperatura for igual a 5 e a velocidade do vento igual a 30, a sensação térmica é igual a 0. E se a temperatura for igual a 5 e a velocidade do vento for igual a 40 ou 50 km por hora, a sensação térmica será de menos 1 grau Celsius. Em regiões mais frias, como é comum no sul do Brasil, se tomarmos a temperatura igual a 0 e a velocidade do vento a 25 km por hora, a sensação térmica será de menos 6 graus Celsius. Se tomarmos a temperatura menos 5 e a velocidade do vento 20 km por hora, a sensação térmica será de menos 12 graus Celsius. Essa tabela também é encontrada com a temperatura dada em Fahrenheit e a velocidade do vento em milhas por hora, que são unidades de medida inglesa. Este índice é também representado por uma função de duas variáveis. Temos aqui a função W de variáveis t e v, onde t é a temperatura e v é a velocidade do vento, dado por essa expressão modelada que retorna um valor que é a sensação térmica em graus Celsius, Tc. Então, a temperatura T ela já está em graus Celsius e a velocidade em km por hora. Logo, essa fórmula já foi adaptada para o sistema métrico que nós usamos. Como a maioria dos aplicativos medem a velocidade do vento no sistema inglês de medidas, então nós precisamos fazer a conversão. Precisamos lembrar que 1 pé por segundo é igual a 1,097 km por hora. Logo, a velocidade em km por hora é igual à velocidade em fps vezes esse valor. Nós vamos usar dois aplicativos. O primeiro é o termômetro. Neste aplicativo nós temos o termômetro e o higrômetro. Então ele mede a temperatura do ar e também a umidade relativa do ar. A temperatura é dada em graus Celsius e a umidade em porcentagem. O segundo aplicativo é o WindSpeed, ou seja, é um anemômetro que literalmente, pelo nome do aplicativo, mede a velocidade do vento. Basta selecionar a cidade no mapa e ele retorna a velocidade em fps, ou pés por segundo. Também tem a opção em milhas por segundo. No dia 9 de janeiro de 2019, a temperatura em São João da Boa Vista era de 32 graus e a umidade relativa do ar 46%. Nós vamos agora medir a velocidade do vento usando o aplicativo WindSpeed, ou seja, um anemômetro. Veja que no mapa eu vou selecionar a cidade na qual eu pretendo medir essa velocidade. A cidade é São João da Boa Vista, fica no estado de São Paulo. Já localizei a cidade. Vou aproximar um pouco mais e veja que a velocidade é de 12 fps, ou 12 pés por segundo. Nós vamos agora construir duas planilhas, com a pretensão de efetuarmos cálculos da sensação térmica com mais precisão. Ou seja, nós vamos usar as duas expressões matemáticas ou funções de duas variáveis que estudamos anteriormente. Para essas planilhas, eu estou usando o Microsoft Excel e elas já estão pré-formatadas com a tabela para comparação. A primeira planilha é sobre o Heat Index, ou índice de calor. Nós temos aqui a tabela, que foi colocada para compararmos com os números que nós iremos calcular, que é a sensação térmica. Temos aqui a expressão matemática, ou a função de duas variáveis, todas as constantes. E nessa coluna, onde está a célula preta, nós teremos o valor da sensação térmica. Tc, temperatura em graus Celsius. Tf é a temperatura em graus Fahrenheit, pois
a expressão é alimentada com temperatura em graus Fahrenheit, e U é a umidade relativa do ar numa escala de 0 a 100. A primeira coisa a fazer é a conversão da temperatura em graus Fahrenheit, pois nós entraremos com os dados em temperatura em graus Celsius. Então, usando essa expressão, nós temos que TF é igual a 9 sobre 5 vezes TC mais 32. Então, já temos aqui a expressão que calcula a temperatura em graus Fahrenheit. Na célula preta, precisamos colocar a fórmula, ou a função de duas variáveis, que é igual a 5 sobre 9 vezes... Agora colocaremos todos esses dados aqui dentro do parênteses, ou seja, C1 mais C2 vezes T, e T é a temperatura em graus Fahrenheit, mais C3 vezes U, que é a umidade relativa do ar, mais C4 vezes T vezes U, mais C5 vezes T ao quadrado, T é a temperatura em graus Fahrenheit, mais C6 vezes U ao quadrado, lembrando que U é a umidade relativa do ar, mais C7 vezes T ao quadrado, TF no caso, vezes U, mais C8 vezes T vezes U ao quadrado, mais C9 vezes T ao quadrado vezes U também ao quadrado. E por fim, temos que subtrair 32. Fechamos o parênteses, apertamos Enter e pronto. Temos ali então a expressão que faz o cálculo para a sensação térmica da função de duas variáveis H, de T e U. Na segunda planilha, nós faremos o cálculo do índice de resfriamento, o INTIL, ou vento frio. Nós temos aqui a tabela para fazer a comparação. Na célula preta, nós teremos a sensação térmica dada pela função de duas variáveis W de T e V. Tc é a temperatura em graus Celsius, a velocidade em FPS, que o aplicativo nos forneceu, e a velocidade em km por hora. Como a tabela de comparação traz a velocidade em km por hora, precisamos fazer a conversão, usando o fato que a velocidade é igual à velocidade em FPS vezes 1.097. Então, nós entramos com a velocidade em FPS e a temperatura em graus Celsius, e a fórmula usará a velocidade em km por hora. Na célula destacada em preto, colocaremos a expressão que representa essa função W, ou seja, 0.6215 vezes T, lembrando que T é a temperatura em graus Celsius, menos 11.37 vezes V elevado a 0.16, mais 0.3965 vezes T vezes V elevado a 0.16 e, por fim, somamos com 13.12, obtendo assim a sensação térmica para a expressão da função W de duas variáveis T e V. Lembrando que T é a temperatura em graus Celsius e V é a velocidade do vento em km por hora.
Com as planilhas prontas, devemos então entrar com os dados que temos. O primeiro é a temperatura em graus Celsius igual a 32 e a umidade relativa do ar igual a 46, fornecida pelo aplicativo, que nos retorna uma sensação térmica de 33 graus. Veja que na tabela não temos esse valor. Então, a fórmula se mostra melhor, pois consegue trabalhar com valores mais precisos. Vamos aumentar a umidade relativa do ar para 75%. Veja que a temperatura ou a sensação térmica sobe 10 graus em relação à temperatura real, ou seja, ela vai de 32 para 42 graus Celsius. Olhando na tabela, nós não temos esse valor como referência. Colocando a temperatura em 30 e a umidade relativa do ar em 20%, um caso crítico, nós temos que a sensação térmica cai para 28 graus Celsius, exatamente o valor que está na tabela. Com a temperatura igual a 25 graus e a umidade relativa do ar em 25%, a sensação térmica também fica igual a 25 graus, ou seja, o mesmo valor que temos na tabela. O que motivou o vídeo, ou seja, aquela tarde em Antonina, trazia a informação de uma temperatura média de 40,2 graus Celsius e a umidade relativa do ar em 59,8, causando a sensação térmica naquela tarde 63 graus Celsius, aproximadamente o que o site informa, com 60 graus. Mas vejam que a tabela não informa a sensação térmica quando a temperatura é 40 graus e a umidade relativa do ar está em 60%. Ainda naquela tarde, o pico de sensação térmica ocorreu quando a temperatura em Antonina atingiu 44,3 graus Celsius e a sensação térmica chegou aos 82 graus Celsius. Veja que na tabela, se tomarmos uma temperatura de 45 graus e a umidade relativa do ar em 60%, que são valores aproximados dos dados reais, a tabela também não fornece a sensação térmica. Podemos então concluir que nossos cálculos são equivalentes aos cálculos utilizados pelo CIMEPAR. Vamos considerar agora a planilha feita para o índice de resfriamento wind chill, ou vento frio. Colocando aqui os dados que nós temos, temperatura igual a 10 graus Celsius, que é o valor máximo da tabela, e a velocidade em FPS fornecida pelo aplicativo, que é igual a 12, que dá 13 km por hora, o cálculo nos retorna um valor de 8 graus Celsius como sensação térmica, valor aparentemente igual ao da tabela, com a velocidade entre 10 e 15 km por hora. Mantendo a temperatura em 10 graus e aumentando a velocidade do vento para 25 km por hora, a sensação térmica passa para 7 graus Celsius, mesmo valor encontrado na tabela. Com a temperatura em 10 graus e a velocidade do vento em 35 km por hora, a sensação térmica fica igual a 6 graus, mesmo valor encontrado na tabela, sendo a sensação térmica menos 4 graus em relação à temperatura real. Se colocarmos a temperatura em 5 graus e a velocidade do vento igual a 30 km por hora, então a sensação térmica passa a ser de 0 grau. Veja que é o mesmo valor encontrado também na tabela. Vamos considerar também o caso onde a temperatura seja igual a 0, o que é muito comum no sul do país. Então, temperatura igual a 0 e a velocidade do vento 25 km por hora. A sensação térmica é de menos 6 graus Celsius. Veja que é o mesmo valor correspondente da tabela. O que mostra até aqui que as duas expressões matemáticas usadas para o cálculo da sensação térmica, ou funções de duas variáveis do Heat Index e o wind chill,
convergem para os valores tabelados. Vamos agora comparar o que fizemos na planilha com as calculadoras meteorológicas do NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ou Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que é um serviço dos Estados Unidos. Nós faremos aqui uma pesquisa por calculadoras meteorológicas. O próprio site disponibiliza. Vamos clicar aqui no primeiro link. Pronto, temos então uma página com conversores para temperatura e velocidade do vento e principalmente as calculadoras para o índice de resfriamento e o índice de calor, o Wind Chill e Heat Index. Nós vamos começar pelo Heat Index. Então vamos usar essa calculadora para comparar com o que fizemos na planilha. Nós temos aqui no quadro do lado direito a calculadora que usa a umidade relativa do ar. Do lado esquerdo, a temperatura do ponto de orvalho. Na verdade, é um índice conhecido como Umidex, que não tratamos aqui nesse vídeo. Então, colocando os dados que nós temos, o primeiro foi fornecido pelo aplicativo, 32 graus Celsius, e a umidade relativa do ar a 46%. A sensação térmica ou índice de calor ficou em 33 graus Celsius. Aumentando esse valor da umidade relativa do ar para 75%, a sensação térmica sobe 10 graus, ou seja, de 32 vai para 42 graus Celsius. Colocando a temperatura igual a 30 e a umidade relativa do ar 20%, uma umidade crítica, o índice de calor fica em 28 graus Celsius, ou seja, sensação térmica de 28 graus Celsius. E com 25 graus e 25% de umidade, a sensação térmica cai para 24 graus Celsius, 1 grau a menos em relação à planilha. Colocando os dados do CIMEPAR que ocorreram naquela tarde em Antonina, temperatura de 40,2 graus Celsius e umidade relativa do ar de 59,8, naquela tarde a sensação térmica foi de 63 graus Celsius. Sensação térmica média, porque a temperatura que usamos aqui foi a temperatura média, entre as 12 e 17 horas. Com a temperatura máxima 44,3 e a mesma umidade, a sensação térmica passou para 82 graus Celsius. Sensação térmica que viralizou em todos os meios de comunicações do Brasil em dezembro de 2018. Nós vamos usar agora a calculadora para o Wind Chill, ou índice de resfriamento, ou ainda o vento frio. Veja que nós temos aqui a calculadora do vento, como está descrita. Ela traz a temperatura em Fahrenheit e em graus Celsius, mas a velocidade do vento é medida em milhas por hora ou em nós. Só que estamos trabalhando com quilômetros por hora, ou pés por segundo. Então precisamos de um conversor para essas unidades. Temos aqui nessa página o conversor. Veja, vou entrar com os dados 12 pés por segundo, que foi a primeira medição do aplicativo que nós usamos lá no início, e ele me dá esses valores em quilômetros por hora e em milhas por hora. Selecionando aqui milhas por hora e voltando para a tela da calculadora, nós temos a temperatura igual a 10, a velocidade do vento igual a 8,18 milhas por hora e a sensação térmica é de 8 graus Celsius. Voltando para o conversor e colocando a velocidade do vento em km por hora, o primeiro dado é 25 km por hora. Isso é igual a 15,53 milhas por hora. Colocamos esse valor na velocidade do vento, na calculadora, pedimos para calcular e a sensação térmica é igual a 7 graus Celsius. Mesmo valor que encontramos na nossa planilha.
Voltamos novamente para o conversor, entramos com a velocidade de 35 km por hora e a conversão nos dá 21,75 milhas por hora. Na calculadora, colocamos esse valor em velocidade do vento, calculamos e a sensação térmica é igual a 6 graus Celsius, mesmo valor também encontrado na nossa planilha e também na tabela. Se mudarmos o valor da temperatura para 5 e a velocidade do vento para 30 km por hora, que é equivalente a 18,64 milhas por hora, a sensação térmica, após calcularmos, é igual a 0 grau, mesmo valor que nós encontramos na tabela e na planilha. Colocando a temperatura real igual a 0 e a velocidade do vento igual a 25 km por hora, que é equivalente a 15,53 milhas por hora, fazendo o cálculo pela calculadora que nós temos aqui, a sensação térmica é igual a menos 6 graus Celsius, o que é igual ao que nós vimos na planilha pelo cálculo usando a função de duas variáveis, t e v, e na tabela que usamos como referência. Todas as referências usadas para essa pesquisa ou prática de ensino estão disponíveis na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e deixe seu comentário ou sugestão. E não esqueça de se inscrever no canal clicando na imagem à sua direita. Obrigado.